Ei, Públio Cornélio Escipião, agora apelidado de o Africano, havia tomado Cartago Nova em 2 dias, havia derrotado Asdrubal Barca e havia ampliado os territórios de Roma na península. O fim de Cartago na Espanha estava próximo. No ano 546, desde a fundação de Roma, Silano, um dos meus oficiais, havia sufocado uma rebelião celtíbera que ameaçava a integridade de nossos territórios, enquanto que Lúcio, outro dos meus oficiais, havia tomado Orindes. Estávamos finalmente cercando Magombarca e Asdrubal Giscon. No ano 547, desde a fundação de Roma, parti com meus homens de Tarraco para acabar com a resistência cartaginesa na península. No caminho, convenci milhares de íberos a apoiarem minha causa. Eles entendiam que a balança estava se inclinando a meu favor. Os exércitos cartagineses, agora fundidos em um só, sob o comando de Asdrubal Giscão, estavam no Vale do Guadalquivir, nas proximidades de Ilipa. De acordo com meus informantes, os cartagineses tinham 70.000 infantaria, 4.000 cavaleiros e cerca de 30 elefantes. A infantaria deles era formada por guerreiros cartagineses veteranos, por novos recrutas da África e por tropas ibéricas. Da nossa parte, tínhamos apenas 45.000 infantaria, entre legionários e ibéricos, e cerca de 3.000 cavaleiros. Eles me superavam em número, mas isso não me preocupava. Eu os derrotaria, superando-os taticamente. Eu tinha que tentar. A guerra na Espanha já durava 3 anos. Estava durando demais. Nos afastava do que realmente importava: levar a guerra para a África, para o território cartaginês. Chegamos nas proximidades do acampamento Punim e fiquei maravilhado com o campo de batalha. Parecia que os deuses o projetaram para nossa luta ali. Naquele dia. Era praticamente plano, sem cercas, sem rochas e sem vegetação. Era o campo de batalha ideal para as regiões de Roma. Montamos nosso acampamento e, no mesmo dia, colocamos em prática o plano, que vinha amadurecendo desde que partimos de Tarraco. Saímos para o campo de batalha com uma formação típica: meus legionários no centro, os íberos nos flancos e minha cavalaria nas alas. Assim que Giscão nos viu formar, ordenou a seus homens que saíssem do acampamento e se formassem diante de nós. Sua formação de batalha era basicamente o que eu previa. Com uma exceção, os elefantes. Suas tropas africanas estavam no centro, flanqueadas pelos ibéricos, e é aqui que estavam os elefantes. Eu os havia colocado no centro, na primeira linha, para quebrar as formações inimigas antes do ataque da infantaria. Lembro que sorri. Era uma loucura fazer íberos lutarem ao lado de elefantes. E por último, sua cavalaria númida estava nas alas. O dia passou e nada aconteceu. Ao entardecer, os exércitos retornaram para seus acampamentos sem derramamento de sangue. Por enquanto, tudo estava indo bem. O homem é um animal de hábitos e isso se provou nesta batalha. Durante 7 dias, sempre saíamos ao meio-dia e nos formávamos da mesma maneira, sem variar um único centímetro. Giscão estava confiante e seus homens tomavam café da manhã calmamente, horas após o amanhecer. As fogueiras os delatavam. Eu havia ordenado o mesmo, que se tomasse café da manhã na mesma hora que o inimigo. Mas tudo mudou no 8º dia. Ordenei que meus homens tomassem um café da manhã frio antes do amanhecer. Não queria que as fogueiras nos delatassem. Após o café da manhã, nos posicionamos no campo de batalha. Mas desta vez, minha formação mudou drasticamente. Os siberianos agora formavam o centro do meu exército, com meus legionários nas alas. Agora que penso nisso, parece ironia. Salvando as distâncias, estava usando a mesma estratégia que usei contra Asdrubal Barca, minhas tropas leves no centro e as pesadas nos flancos. Giscão, ao ver que nos desdobramos e avançamos, ordenou seus homens a saírem para o combate. Não tinham tomado café da manhã? De novo, outra ironia. Assim como os homens de Asdrubal Barca, os de Giscão iriam lutar de estômago vazio? Ordenei parar o avanço. E lá estávamos nós, frente a frente, os cartagineses com a mesma formação, nos observando enquanto suas cabeças não deveriam ter outro desejo além de comer e beber.
Com o sol a pino, esse pensamento seria bastante recorrente. A ideia era simples. Se Giscão fosse inteligente, atacaria antes que seus homens enfraquecessem por não terem tomado café da manhã. Mas se ele não fosse, ele esperaria que nós atacássemos? E juro pelos deuses que só faríamos isso quando os cartagineses estivessem mortos de fome. Após horas de observação, notei carruagens saindo do acampamento cartaginês em direção ao seu exército. Giscon pretendia alimentar seus homens, era o sinal que eu estava esperando. Seus soldados deviam estar com fome. Começamos a marchar em bloco, e assim que começamos a caminhar, o exército inimigo também iniciou sua marcha. Eles não tiveram tempo de comer. A distância foi reduzida até o ponto do alcance máximo de uma lança. Minhas belistas lançaram projéteis contra os elefantes e rapidamente seguiram atrás da infantaria pesada. Os astatias lançaram os pilares, mirando também nos elefantes. Essas bestas, enfurecidas e raivosas de dor, começaram a chutar tudo que estava ao seu redor, interrompendo a carga. Não sabia quem tinha mais medo de quem, se os elefantes dos íberos ou os íberos dos elefantes. A carga ibera foi desmantelada pelas enormes bestas, quando meus astati atacaram os flancos inimigos. Em relação ao centro, novamente, seria o meu ponto fraco. Eu lembrava como os íberos fugiram dos exércitos do meu tio e pai, levando a derrota deles. Para evitar isso, destaquei várias turmae de cavalaria na retaguarda íbera. Foi apenas um movimento dissuasório. Se cumprissem sua palavra e lutassem, teriam muitas perdas contra os veteranos africanos. Mas era um preço que ele aceitava pagar. Meus flancos ganhariam a batalha novamente. Em meia hora, os elefantes africanos foram completamente mortos. Seus cadáveres jaziam como enormes obstáculos entre as fileiras ibéricas. Mas ainda assim, o combate estava estagnado em toda a frente. Ordenei que os príncipes lutassem e que os astates descansassem. Os íberos, cansados e famintos, se viram de repente lutando contra tropas frescas e experientes. Viram-se golpeando um muro de escudos, escarlate e caindo diante das traiçoeiras gládios que surgiam por entre as brechas. A única forma visível dos íberos substituírem os guerreiros das primeiras filas era quando estes morriam ou eram gravemente feridos. Uma maneira muito rudimentar de lutar contra um inimigo descansado. Poderia não ter feito nada. Meus flancos eventualmente colocariam os iberos em fuga. Disso eu não duvidava. Mas por essa mesma razão, pela facilidade com que os íberos fogem do campo de batalha ao enfrentar um inimigo disciplinado, em formação fechada, era por isso que eu tinha que agir. Meus íberos centrais poderiam ser vencidos pelos pigeros da África. Comecei a fase 2 do plano. Ordenei que meus bélites flanqueassem os íberos e que minha cavalaria lutasse contra os númidas de Giscon e atacassem a retaguarda. Meus bélites cercaram os íberos, prepararam suas lanças e lançaram uma chuva de ferro sobre os flancos da infantaria ibera. Aqueles que estavam lutando contra os romanos pela frente não puderam se proteger dos bélites e dezenas de guerreiros morreram instantaneamente. Mas essa não seria mais que a primeira das saraivadas. Embora isso, eu narrarei mais adiante. No próximo vídeo, contarei como minhas legiões começaram a ganhar terreno, até que os deuses, zombando de mim e dos meus homens, me obrigaram a recuar. Narrarei como continuamos lutando e como venci a batalha. Narrarei como a Espanha passou a estar sob domínio romano. Se você quer conhecer o contexto em que essa batalha ocorreu, clique nos vídeos que aparecem na tela e não se esqueça de dar um like se você gostou. Se você também quer saber mais sobre a história da Espanha e descobrir mais batalhas, inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos.